Olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja estudando muito. Por quê? Porque está sendo concurso público demais, né, gente? Tô até assustando. Todo dia que eu abro lá o site, que eu abro minha fanpage, aquele mundo velho de concurso público, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque se você está realmente preparado, chegou a hora de colher os frutos, né? Como assim colher os frutos? Ora, você está estudando aí há bastante tempo, já está com o conteúdo na ponta da língua, é só submeter aos concursos públicos e escolher qual cargo que você quer exercer, com certeza. Agora, se você está iniciando os estudos, você vai acabar perdendo algumas oportunidades, né? Ah, eu queria tanto o concurso da Receita Federal do Brasil, acabou de sair. Esse aí você pode esquecer. Mas para o próximo, você vai ter um tempo bacana para estudar, né? Então esse é o lado ruim da história. Se você está começando seus estudos agora, está chovendo concursos públicos. E essa chuva em si, vai demorar um pouquinho para acontecer novamente, né? Por que demorar um pouquinho, professor? Eu penso aí que pelo menos uns 2 anos, para que nós tenhamos uma grande massa de concurso como nós estamos tendo agora. O concurso público vai ter periodicamente, constantemente. Mas nessa quantidade tão intensa como nós tivemos agora no ano de 2012, eu fiquei até assustado, né? Alguns otimistas previam uma quantidade muito grande de concurso, mas do jeito que foi demais. Até excedeu as preparações. Por quê? Porque aí você fica desnorteado, sem saber para onde vai, e isso acaba comprometendo a qualidade dos estudos. Mas é isso aí. Antes sobrar do que faltar concurso público, não é isso mesmo? Então vamos lá resolver mais uma questãozinha que foi aplicada no concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ocorreu agora em 2012. É a questão de número 37. Vamos fazer uma leitura lá? Olha só. Questão 37. As alternativas abaixo exprimem formas de provimento derivado do servidor público. Assinale a opção em que ambos os provimentos requeiram a estabilidade como uma das condições de sua implementação. Então a questão está se referindo às formas derivadas de provimento. Então vamos só recapitular aqui. Primeiro, o que é provimento? Provimento é o ato pelo qual o servidor ele é, entre aspas, colocado no cargo público. E nós temos duas grandes formas de provimento. O provimento originário e o provimento derivado. Gente, o provimento originário, como o próprio nome já diz, é aquele que dá origem, é aquele que inicia a relação entre o indivíduo e a administração pública. Esse é o provimento originário. Para responder as questões de prova, lembre-se de que o provimento originário, ele está qualificado, ele está representado pela nomeação. Então, quando você abre o Diário Oficial e se depara com a portaria de nomeação, por exemplo, ou um decreto de nomeação, ali nós temos uma forma originária de provimento. Está se iniciando ali uma possibilidade de relação jurídica entre a administração e o candidato aprovado em concurso público. Por outro lado, pode acontecer de o indivíduo já ser servidor público e durante essa relação jurídica mantida com a administração pública, ele sofrer algumas transformações dentro da sua carreira. E a essas transformações nós damos o nome de provimento derivado. Por quê? Porque às vezes ele vai deixar de exercer uma função para exercer outra, como acontece, por exemplo, no caso da readaptação. Vamos ver posteriormente com mais calma. Então não confundam o provimento originário, que se dá por meio de nomeação, com o provimento derivado. Quais são as espécies de provimento derivado que você tem que se lembrar na hora da prova? Nós temos, por exemplo, a recondução, temos a readaptação, temos a reversão, temos o aproveitamento, temos a reintegração, temos a promoção. Todas essas são formas derivadas de provimento. Então, gente, o que a questão está dizendo é o seguinte, existem algumas formas de provimento que somente podem acontecer se o servidor já for estável. Então, vamos analisar aqui. Letra A. Reintegração e recondução. Será que para ocorrer essas duas formas de provimento, o servidor tem que ser estável? Tem. De cara, já vamos ter que marcar a letra A. Olha só, gente.
quando é que ocorre a reintegração? A reintegração do servidor público ela vai ocorrer quando o Poder Judiciário ou a própria administração pública anula uma demissão que havia sido anteriormente publicada no Diário Oficial. Então, o servidor público foi demitido, mas posteriormente o Poder Judiciário ou a própria administração, eles resolveram anular aquela demissão. Se a demissão do servidor público foi anulada, então esse servidor público vai ser reintegrado ao cargo que ele ocupava anteriormente. É como se nada tivesse acontecido, já que o Poder Judiciário, por exemplo, interpretou e entendeu que aquela demissão foi ilegal. Então, se o servidor está sendo reintegrado ao cargo que ele ocupava anteriormente, isso significa, na prática, que ele também vai receber todo o din-din relativo ao período que ele ficou afastado, como se estivesse trabalhando normalmente. Férias, 13º, vantagem de caráter pessoal, enfim, tudo que ele receberia se estivesse trabalhando, ele vai receber agora em razão da reintegração. E a reintegração, ela somente vai ocorrer se o servidor público for estável. Ah, professor, mas vamos supor que o servidor público não seja estável e tenha sido demitido ilegalmente. Pode acontecer a reintegração? Olha, gente, para responder as questões de prova, não é bacana você colocar isso não, porque você provavelmente vai errar a questão. Na verdade, é lógico que se o servidor foi demitido de forma ilegal, ele pode pleitear a anulação daquela demissão. Mas se ele não é estável, não vamos dizer que ele está sendo reintegrado, não. Vamos dizer que ele está voltando para o serviço público. Mas não vamos chamar de reintegração, não, porque senão você vai errar a questão na prova. Por quê? Porque para responder as questões de prova, para que o servidor seja reintegrado, ele tinha antes que ser estável. E a mesma situação nós vamos impor no caso da recondução. Então, para que ocorra a recondução, o servidor público tem que ser antes estável. Como assim a recondução, professor? Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de citar. O servidor foi demitido, posteriormente o judiciário anulou a demissão dele, então ele foi reintegrado ao cargo que ele ocupava. Só que esse servidor, chamado Doquinha, quando ele foi voltar para o cargo anteriormente ocupado, ele constatou que já existia um servidor ocupando o cargo dele. Quando o Doquinha, que estava sendo reintegrado, chegou lá no cargo, ele percebeu que Coxinha estava ocupando o cargo dele. E aí, será que Coxinha vai ter que desocupar, vai ter que dar linha lá do cargo ocupado anteriormente por Doquinha? Vai. Coxinha vai ter que sair do cargo. Se Coxinha for estável, ele vai ser reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Ah, mas e se o cargo já tiver ocupado, professor? Aí nós vamos procurar um outro cargo semelhante para que Coxinha possa ocupá-lo. Professor, não tem cargo nenhum vazio. Filho, aí eu posso afirmar que Coxinha será colocado em disponibilidade, recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ok? Então a letra A realmente está correta. Tanto a reintegração quanto a recondução, elas exigem que o servidor seja estável. Vamos ver rapidinho a letra B. Readaptação e reversão por invalidez cessada. Não. O servidor pode ser readaptado de função, inclusive durante o estágio probatório. Não tem problema. C. Promoção e aproveitamento. Não tem nada a ver. Por exemplo, quando você ingressa na carreira de analista da Justiça Federal, você pode ser promovido antes de se tornar estável. Pode? Pode não. Lá especificamente, na Justiça Federal, não pode não. Por quê? Porque as promoções acontecem a cada 5 anos. Agora, se você estiver em uma outra carreira específica, isso pode acontecer. Pode ser que a lei estabeleça que a promoção vai acontecer a cada 2 anos. E se você adquirir estabilidade com 3, então você vai ser promovido antes mesmo de adquirir a estabilidade. Então isso vai variar de lei para lei, de carreira, vai depender muito da situação em concreto. Certinho? Letra D. Promoção e recondução. Acabei de dizer, né? Não existe como requisito indispensável a necessidade do servidor ser estável para que ele seja promovido. E letra E. Reversão por invalidez cessada
e recondução. Olha, o servidor estava aposentado por invalidez e aí, num caso em concreto, a administração constatou que os motivos, que a doença que ensejou a aposentadoria do servidor não existe mais. Ora, ainda que o servidor não seja estável, se a doença que motivou a sua aposentadoria por invalidez não existe mais, ele vai passar por uma reversão. Isto é, ele vai voltar para a ativa, ainda que não seja estável. Ok? Então, realmente, a resposta é a letra A. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho.